a gente está falando de lutas históricas, a gente teve aí um período de maior fase de precarização da classe trabalhadora, esse período pós-Constituição de 88. Vocês lembram de alguma conquista que a gente teve nesse período, alguma luta histórica desse período? Eu acho que as lutas que se organizaram a partir de 88 foram lutas de caráter defensivo, né? Porque eu acho que se a gente pega a conjuntura internacional, o Brasil ele vem como um ponto fora da curva, porque nesse momento dos anos 80, todas as políticas capitalistas neoliberais estavam começando a atravessar as estruturas produtivas, de organização e tal. Então, o cenário em que a gente viu a mobilização pelas greves do ABC, em que a gente viu a mobilização pela abertura democrática e tal, que vai acabar levando à aprovação da Constituição de 88, ela vai na contramão dessas políticas neoliberais. Então, desde 88, inclusive essa é uma coisa que muita gente comenta, né? O Brasil é uma bagunça porque tem muita proposta de emenda à Constituição, né? E porque essas legislações, né? Porque esses pontos foram continuamente reformados desde 88, né, para poder exatamente diminuir essas conquistas desse documento social-democrata, né, que tinha ali uma base interessante de estado de bem-estar social e que hoje em dia você não encontra em mais lugar nenhum. Sim. Então acho que ele nasce a partir desse momento, né, em que em toda a conjuntura internacional é um momento de muito refluxo, é um momento de derrotas, né. A gente tem um ano depois da Constituição de 88, a queda do Muro de Berlim, né, a reunificação forçada. Você tem até o fim da história, né? É isso, tem a reunificação forçada da Alemanha, você tem depois o fim da União Soviética em 91, você tem uma maré baixa assim, dos movimentos de trabalhadores organizados no mundo todo, né? Tanto que essa própria ideia do Fukuyama, né, do fim da história. Então eu acho que esse cenário, ele acabou, em primeiro lugar, colocando como linha política dominante para esses movimentos de trabalhadores e tal, uma linha política que buscava atenuar essas perdas, né? Então eram movimentos de caráter defensivo. Então a gente olha, por exemplo, na movimentação que houve nos anos 90, quando se começou a flertar com a ideia da privatização completa da Petrobras, e que aí você tem uma articulação robusta nas ruas que faz essa defesa e que impede esse processo. Mas eu acho que esse processo também de derrotas, né, essa conjuntura internacional sobre a impossibilidade da criação de uma outra sociedade, né, da sociedade socialista, ela acabou legando para a esquerda, né, para esses movimentos organizados de uma maneira geral, um programa que não consegue corresponder a essa perspectiva de vitória e de avanço. Então a gente tem lutas para garantir direitos, né? Então são sempre lutas que eles avançam, mas aí a gente segura, né, dá o bracinho um para o outro e espera o atropelo vir e seja o que Deus quiser, né, ver o que vai dali. Então eu acho que nesses últimos 40 anos, inclusive, o grande ponto, né, de virada da luta em termos de vitória e de ofensiva da classe trabalhadora tem sido com relação à pauta do fim da 6x1, na atualidade. Mas antes de eu passar, né, quero te ouvir também, só que tem um ponto aqui, você falou dos anos 90, a gente teve, de fato, foi um momento muito importante dos trabalhadores impedindo ali, mas a privatização da Petrobras, mas você tem continuamente, né, um período de privatização generalizada. Muitas empresas, sim. E tivemos muitas lutas, temos ainda muitas lutas, né, a gente está vendo agora, por exemplo, o metrô, se não me engano, de Recife, está passando por um processo de tentativa de privatização, nós tivemos aqui em Brasília, a SEB foi privatizada, mas ao mesmo tempo teve eu não vou lembrar quem é o banqueiro o nome do banqueiro, não vou lembrar de onde ele é, mas ele falando entre os seus pares que nas últimas privatizações nacionais... Foi o André Esteves do BTG Pactual. Foi ele que houve resistência e que dessa vez parece um passeio no parque, né? Parecia um passeio no parque. Anos 90 você tinha... Será que é isso? Anos 90 você tinha mais resistência e hoje em dia a gente está cada vez migrando para menos resistência? Com certeza, mas eu acho que isso é responsabilidade da própria hegemonia de esquerda que se consolidou no Brasil, né? Porque quando você pega o programa político, por exemplo, de partidos que foram fundamentais nessa retomada democrática, né, como é o caso do PT, você olha que o programa político que existe, por exemplo, para a educação, ele é um programa político que vai cada vez mais se adequando a essas ideias mercadológicas, por exemplo, né? Então a educação como
um instrumento de emancipação, de investimento do capital humano, e isso vai se tornando a ordem do dia, tanto que hoje o ministro da Educação do governo federal, que é o Camilo Santana, é um homem que senta à mesa junto com a grande burguesia educacional brasileira, cujas fortunas crescem até os céus, né? Você comentou sobre a privatização do metrô de Recife, e isso é interessante porque eu acho que é um exemplo ótimo para poder sinalizar qual foi a movimentação dessas lutas nesse último período, né? Então a gente viveu ali os anos 80 e aí aquele comecinho dos 90 com uma possibilidade de organização e mobilização muito maior e que impediu privatizações importantes. Sim. Outras não foram impedidas, como a da Vale, né? Que continua aí e tal, e o negócio foi. Mas a gente tem também a desarticulação de várias empresas nacionais, você tem a diminuição da máquina pública, você tem, enfim, né, todos esses ataques, mínimo, né? E agora, o processo de privatização do metrô de Recife está acontecendo pela atuação do governo do estado da Raquel Lira, em parceria com o governo federal. O mesmo governo federal que, quando isso foi colocado em pauta, prometeu que não privatizaria o metrô. Então, assim, eu acho que isso é muito didático, porque mostra pra gente que, diante de um projeto que aprofunda essas questões de privatização, aprofunda a precariedade das condições da classe trabalhadora, fica muito difícil você, a partir desse projeto, a partir dessa visão da social-democracia, do social-liberalismo, o que quer que seja, você convencer os trabalhadores de que valeria a pena se mobilizar. Porque se esse programa, né, que é o programa dito de esquerda, né, que é o programa dito progressista, está promovendo isso, como que você espera que essa resposta venha da classe trabalhadora? Com apoio? Né, com uma ideia de, enfim, né, de um apoio acrítico? Eu acho que é isso que se espera. E o resultado prático tá aí, né? A gente tá vendo uma mobilização como, por exemplo, né, pela redução da jornada de trabalho do fim da 6x1, que não partiu das lideranças de esquerda hegemônica, que não partiu desses grupos, né? A gente sempre reitera que a luta pela redução da jornada de trabalho é uma luta que existe da época da primeira internacional do Marx. Então, um negócio assim de muito tempo. Só que quando essa luta não é encabeçada por esses setores, ela não é colocada como uma pauta central, aí fica muito confuso, né? Porque você, no final das contas, você produz uma visão de senso comum que se pergunta, bom, o sindicalismo serve para quê? Então, se ele não está conseguindo articular essas lutas, se ele não está conseguindo avançar nesse processo, por que ele vai ser um instrumento bom para a classe trabalhadora? Para nós aqui a gente sabe, né? Um instrumento de luta, de organização coletiva e tal. Mas quando essa noção dominante é uma noção dominante que concede cada vez mais sem apresentar nenhum tipo de resistência ou nenhum tipo de contraproposta, nem nada, aí eu acho que a gente entra nesse cenário, né, em que a luta pelo fim da 6x1 surgiu como um movimento espontâneo. Eu achei muito interessante perguntar sobre isso, né, qual a última grande vitória, né, da classe trabalhadora brasileira, pensando nesse período que a gente está discutindo. E acho que a gente tem que falar de neoliberalismo, né? Sim. Pensar o neoliberalismo para além, né, de política de Estado, mas como uma racionalidade mesmo, que vai fazer parte aí desse processo de corrosão dos direitos e também dessa própria captura da subjetividade da classe trabalhadora, né, e atravessando até as próprias lideranças em relação ao recuo programático, né, diante da possibilidade de mudar o mundo, de colocar pautas realmente redistributivas na mesa. Mas acho que é interessante pensar que o neoliberalismo ele vai chegar no Brasil, assim, enquanto políticas, né, implementadas durante a ditadura militar ainda, né? Então, as primeiras formas de precarização da legislação trabalhista, elas são do regime militar. A gente pode citar principalmente lei de terceirização e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Fim da estabilidade. Acho que dentro desse período, eu concordo plenamente com a avaliação do Gustavo, acho que a gente tem, assim, a Constituição como essa disrupção, né, no sentido de um momento de muita potência política ali dos movimentos sociais, produzindo uma Carta de Direitos que eu acho que é a nossa maior conquista desses últimos períodos, né, uma Constituição até inacreditável, não que ela não tenha contradições, e tem, mas inacreditável, né, para o contexto brasileiro, a gente ter conseguido essa Constituição, e a gente está desde então nas cordas, né, tentando segurar ali as calças da Constituição, porque está saindo, sendo corroída, né, desde o primeiro dia. O José Geraldo falou que houve, quando ele veio aqui, o professor José Geraldo, que o significado da Constituição, ele vem sendo, né, isso, é disputado, a gente conquistou e depois a gente tenta
tentam ressignificá-la com as emendas constitucionais, mas que o significado dela, ele está sempre em disputa. Exato. Ele não termina com uma carta. No dia seguinte, né, a gente tem ali as disputas e as iniciativas infraconstitucionais no dia seguinte esvaziando já essas conquistas da Constituição. Então a gente está no período de realmente uma posição defensiva, né, contra esses ataques que são reiterados. Eu não deixaria de mencionar como uma grande conquista da classe trabalhadora, contudo, a legislação, né, que é uma emenda constitucional também, uma legislação do trabalho doméstico, né? E dificilmente a gente encara essa como uma conquista da classe trabalhadora, porque a gente está falando de um segmento, mas um segmento basilar, histórico, importantíssimo. E, de fato, é outra... Achei a pessoa que ia me contar quais foram desde então a nossa grande vitória. Tá aí uma grande vitória. Também dentro do nosso cenário, e também outra legislação que foi aprovada e que a gente está desde o dia seguinte da aprovação lutando para ver se é efetivada, né? Porque tudo que vem depois esvazia essa conquista. Mas eu concordo, né, que considerando assim a classe trabalhadora de uma maneira ampla, todos os setores, todos os segmentos, de fato é bonita a briga pela redução da jornada de trabalho, o renascer da briga pela redução da jornada de trabalho, que ela não cessa nunca, né, na vida da classe trabalhadora sob o capitalismo, mas que volta com essa legenda aí do 6x1, né, muito dialogada com a base, transitando nas redes sociais, isso é interessante. Que transcende também direita e esquerda. Ela comunica muito, né? Exatamente, eu quero descansar, né? Eu quero tempo de vida. E isso é muito potente, né? Do ponto de vista de uma pauta sindical. E ainda que o sindicalismo institucionalizado não tenha abraçado num primeiro momento, não tenha protagonizado essa luta, essa é uma luta sindical, né? Totalmente, necessariamente uma luta sindical. E as lideranças, o VAT, né? As lideranças que estão se afirmando a partir dessa luta são lideranças sindicais, né? Então, quando a gente fala de 6x1, a gente está falando de sindicalismo. Acho que é importante reivindicar isso para a juventude, né? Essa é uma luta sindical. As pessoas que estão protagonizando essa luta nas redes sociais, nas ruas, elas são sindicalistas, ainda que elas possam estar à margem de uma estrutura. O VAT é um movimento sindical? É um movimento coletivo, não está formalizado enquanto estrutura sindical, até onde eu sei, né? Acho que não está também. Mas é uma luta coletiva de trabalhadores, é sindicalismo em sentido lato, né? O sindicalismo, ele é muito maior do que a institucionalidade sindical. Isso é bem bacana da gente pensar. Mas aí a gente vem para a outra contradição, que também é uma contradição divertida de acompanhar, né? Que é ao mesmo tempo que você tem um grande engajamento na discussão sobre 6x1, você tem essa grande luta contra a CLT, né? Ou então o desmerecimento da CLT, que está muito atrelado ao que você me perguntou, no discurso do empreendedorismo. E aí isso vem dentro do repertório neoliberal, né? Então, por que o repertório neoliberal é responsável por a gente estar recuado na pauta sindical, por a gente estar desmerecendo o direito do trabalho? Porque ele prega, sobretudo, que a saída é individual. A saída não é coletiva. Então, o que é? Você que tem que se virar, você que tem que fazer seu corre, você que tem que ganhar seu dinheiro, você que tem que individualmente ascender socialmente. E isso é martelado na cabeça das pessoas como se qualquer possibilidade de ter um modo de viver diferente dentro desse sistema fosse uma saída individual, uma saída que a gente chama de biográfica, né? Então você vai ser o grande influenciador que vai ganhar dinheiro, vai fazer propaganda e vai mudar a vida da sua família. Você é a pessoa que vai criar uma startup que vai bombar e vai ficar rico. Essas histórias, elas são excetivas, excepcionais, raríssimas dentro do capitalismo, né? A maioria das pessoas que se diz empreendedor, que se propõe a empreender, é trabalhador informal, vulnerabilizado, que malmente vai conseguir pagar as contas no final do mês. Né? Então, o discurso do empreendedorismo vem vendendo uma possibilidade de ascensão social, de saída em relação a problemas sociais que são coletivos e que, se a gente se reconhece como trabalhador, fala, eu sou pobre, eu sou trabalhador, não tenho capital para empreender, eu não posso ser empreendedor por uma razão básica, eu não tenho capital para empreender e, portanto, eu tenho que brigar o quê? Por direitos sociais, porque é a minha condição de ser trabalhador que vai pensada coletivamente, que pode mudar a minha vida, a vida da minha família, a vida do meu vizinho, né? E aí, quando ao mesmo tempo se discute nas redes sociais com muita potência empreendedorismo e 6x1, é uma contradição deliciosa, né? Porque empreendedor não tem jornada, gente, não precisa discutir 6x1 para empreendedor, 7-0, né? Empreendedor é 7-0, 24 horas por dia, né? Ele não faz parte desse repertório. Então, a pessoa que adota o empreendedorismo, mas engaja no 6x1,
Tá falando de quê? De um direito que é trabalhista. 6x1, quando a gente fala de que é uma jornada semanal limitada, a gente está falando do primeiro dos direitos trabalhistas, que é o direito à limitação de jornada. E é porque a gente se reconhece como trabalhador, se reconhece quanto classe na estrutura, que a gente reivindica direito trabalhista. Sim. E direito trabalhista a gente não reivindica pra gente, pra uma saída da vida do ponto de vista exclusivamente individual. A gente reivindica enquanto sociedade. Quando eu falo 6x1, eu tô falando de uma sociedade que para, que descansa, que tem lazer, que produz cultura, que tem cidadania, que pode exercer, que vai à missa, tempo que vai político, que pode conviver de outras formas de socialização, né? Então, Sim. esse projeto é coletivo.